Preciso te atualizar também sobre o Corinthians. Timão vai poupar jogadores na Libertadores, no Campeonato Paulista ou em nenhum dos dois jogos. Thales Magno não quer ficar no Corinthians e se despede na metade do ano? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também sobre um enorme problema envolvendo as finais do Campeonato Paulista e convocação para seleções do Brasil e do exterior. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora mudar de assunto para falar sobre um problemaço que envolve a data FIFA, jogos de seleção e também campeonatos estaduais. Quero usar o exemplo do Paulistão para você entender do que se trata. A data FIFA de março, ela começa no dia 17 de março e se encerra em 25 de março. Mas o Campeonato Paulista, por exemplo, terá finais nos dias 16 de março e também 27 de março. A opção da Federação Paulista foi de colocar a primeira e a segunda partida das finais do estadual nos extremos da data FIFA, um pouquinho antes da data FIFA começar e um pouquinho depois dessa data FIFA terminar. Por que é a preocupação? Porque é grande a chance de a gente ter grandes times. No São Paulo, por exemplo, já são 3 garantidos na semifinal. Corinthians, Palmeiras e Santos. O São Paulo pode confirmar sua classificação na noite dessa segunda-feira. E vários desses atletas de times grandes já estão numa pré-relação indicada pelo Dorival Júnior na semana passada. Dorival convocou previamente 52 jogadores. Na próxima quinta-feira, nessa quinta-feira, para ser mais preciso, ele faz a convocação definitiva com 23 atletas. O Corinthians, por exemplo, teve Yuri Alberto e Hugo Souza na pré-lista. O Memphis Depay vai ser um problemaço, porque o Memphis vai até a Europa para fazer 2 jogos de Liga Só para pegar direitinho, vou falar o data e os jogos. A seleção holandesa enfrenta a seleção espanhola nos dias 20 e 23 de março, pelas quartas de final da Liga das Nações. Até a um prazo mais confortável, do dia 23 até o dia 27, data da segunda partida final do Paulistão. Deve haver pressa em relação ao primeiro jogo. Ele jogaria no dia 16 e precisaria se apresentar com pressa lá na Holanda para poder participar do jogo do dia 20. O São Paulo, por exemplo, teve jogadores convocados nessa pré-lista da seleção, como Oscar, Lucas Moura e Alisson. Isso sem falar nos estrangeiros que sempre são convocados, como por exemplo o Arboleda. O Palmeiras tem o Everton e Estevão na pré-lista da seleção, além de outros que sempre são chamados por seleções do exterior, como Gustavo Gomes e Richard Rios. No Santos, preocupação com o Neymar, além de Soteldo e Rincon. Enfim, tudo vai ser condicionado. Primeiro a convocação da seleção agora na quinta-feira e depois por quem chegar à decisão. O que você pensa sobre o tema? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Para repercutir informação importante trazida pelo Neto no programa Os Donos da Bola. Nessa segunda-feira, o apresentador do programa na TV Bandeirantes cravou: Thales Magno quer deixar o Corinthians. Até por isso, a possibilidade de compra dele junto ao New York City está praticamente descartada. A frase do Neto foi a seguinte, abre aspas, o Thales não vai ficar no Corinthians porque está insatisfeito de não jogar. Ele só entra faltando 30 minutos. Fui até pesquisar para trazer mais detalhes dessa história. Tem muitos jogos em que nem 30 minutos o Thales disputa. Na atual temporada, por exemplo, foram 13 partidas com 5 gols e 1 assistência. Mas ele só consegue ser titular absoluto quando o Ramon Dias opta por escalação de times reservas, bem distante da formação ideal. Jogos recentes contra a Portuguesa e Guarani, em que o Ramon Dias poupou seus titulares, esses jogos tiveram o Thales como destaque. Mas, nas partidas com o time principal, o Thales é uma figura ilustrativa. Só para citar o confronto contra o Mirassol, disputado nesse final de semana. O Thales entrou faltando 5 minutos para o jogo acabar. No jogo de volta, na Neoquímica Arena contra a Universidade Central na pré-Libertadores, foram 11 minutos em campo. No jogo da ida lá na Venezuela, ele havia atuado por 18 minutos. E era exatamente em cima dessa constatação de que o Thales Magno nunca conseguiu ser protagonista no Corinthians que eu não imaginava que o New York City toparia reemprestar o jogador. A informação que eu tinha é de que o New York City buscaria um outro lugar onde o Thales pudesse se destacar para de fato se valorizar. Afinal de contas, essa situação de reserva que joga só alguns minutos não é boa nem para o Thales, nem para o New York City. Baixa importante de alguém que custaria 13 milhões e meio de dólares na metade do ano. Essa é a opção de compra estabelecida no contrato. Importante, só para completar,
contar que se o Thales Magno deixar o Corinthians, não descartaria vê-lo jogando num rival. Há, inclusive, dentro do Palmeiras, muita gente que adoraria ter esse nome. E você, o que pensa sobre o Thales Magno? Caberia no seu time? Usa o espaço para comentário, para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora mudar de assunto e falar sobre Leonardo Jardim, uma das melhores opções do mercado do futebol brasileiro quando a gente fala em goleiro, especialmente levando em consideração o custo-benefício. Tudo porque o Léo Jardim tem contrato com o Vasco somente até 31 de dezembro, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior a partir de 1º de julho, e essa situação tem preocupado bastante dirigentes vascaínos. Já foram pelo menos 3 propostas recusadas pelo staff do Leonardo Jardim para ofertas feitas pelo Vasco para a extensão desse vínculo. A ideia do Cruz Maltino era ampliar o contrato até 2028, permitindo uma renovação automática até 2029 se metas fossem cumpridas no último ano do vínculo. A ideia do Leonardo Jardim é aguardar cenas dos próximos capítulos. Ele quer entender como é que o mercado no Brasil e no exterior vai se manifestar em relação a esse atleta de 29 anos de idade. Também existe especulação de que clubes brasileiros entraram em contato e por isso o Léo teria dificultado a renovação com o Vasco. Por que eu citei ele com o melhor custo-benefício entre os goleiros? Jovem, 29 anos de idade, para um goleiro é uma idade bastante promissora. Enorme capacidade técnica, muito bom debaixo das traves, também sai bem, incontestável à frente do gol do Vasco desde que foi contratado. E ainda chegaria a custo zero, embora no futebol essa ideia do custo zero meio que seja inimaginável, né? Se o cara está livre de qualquer vínculo com o clube, vai exigir uma compensação financeira de luvas. Mas diante desse cenário e com a dificuldade na contratação de goleiros, classifico Leonardo Jardim como a melhor oportunidade de mercado. Embora o Vasco ainda tenha a chance de tentar chegar a um acordo, deve precisar abrir os cofres para transformar o Léo Jardim em um dos mais bem pagos do elenco. Ele vale. Jogador que havia sido comprado do Lille da França em 2023 por 2 milhões de euros. Se perder o Léo Jardim, além de ficar sem um grande goleiro, o Vasco ainda não recupera esse investimento de 2 milhões de euros. Caberia no seu time do coração? Já use o espaço para comentário e registra o que você pensa sobre o assunto, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians, que vai viver um dilema nos próximos dias. O Corinthians vai com força máxima enfrentar o Barcelona em Guayaquil nessa quarta-feira, jogo no Equador, a partir das 21h30, na última fase, antes da fase de grupos da Libertadores. A questão é, dá para o Corinthians manter força máxima no jogo de domingo contra o Santos na Neoquímica Arena e também na outra quarta-feira, na partida de volta contra o Barcelona em São Paulo? Essa questão será respondida pela comissão técnica corintiana, mas já há uma discussão, um debate interno sobre poupar ou não titulares. E isso tem a ver com um desgaste da semana passada. Se o Corinthians tivesse passado com mais folga em relação à Universidade Central, depois do empate na Venezuela, o Timão poderia ter poupado no jogo da volta. Não aconteceu, pelo contrário, jogo super desgastante com um gol da classificação do Yuri Alberto marcado apenas aos 43 minutos do segundo tempo. Depois, o Corinthians precisou enfrentar o Mirassol com força praticamente máxima. Então, o Corinthians está emendando uma partida decisiva atrás da outra. E esse desgaste tem causado preocupação. E algumas baixas também. Igor Coronado nem sequer viajou com o Corinthians para Guayaquil, está fora do jogo. Ele acabou sentindo dores no... Para falar a verdade, ele está sentindo uma lesão no adutor da perna direita. O Rodrigo Garro foi baixa contra o Mirassol, até pensando na possibilidade de ficar sem nenhum meia para a partida contra o Barcelona. Imagina-se que o argentino esteja à disposição para a partida dessa quarta-feira. Será que ele pode ser poupado no domingo? Jogo valendo vaga na final do Campeonato Paulista contra Neymar na Neoquímica Arena. A pergunta que eu deixo para você é: você escalaria a força máxima em todos os jogos, correndo risco de lesão? Pouparia em alguma das partidas, na Libertadores ou no Campeonato Paulista? Já uso o espaço para comentário para responder. Só não se esquece que o Corinthians não vence títulos desde 2019, até por isso a pressão é gigante.
Também deixa seu like, se inscreve no canal. Nos encontramos mais tarde assim que surgir notícia. Tchau! Rapaziada boa, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Já chega aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação, porque é muito importante a sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no seu coração, sempre mais até o próximo vídeo. Vamos pra cima e vamos que vamos pra cima, que o sol não pode parar.